Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus continue conosco. Hoje é o dia do tema livre. E o tema que eu estou levando hoje não era a minha intenção. Eu pensei de levar um tema mais agradável, um tema... a gente já vive com tantos problemas. Eu acho, na outra tema livre, eu levei doenças mentais, que já foi bem pesado. Mas, como nós não comandamos, quem comanda são os espíritos, são a mentora da casa. Então, hoje eu vou falar sobre vazio existencial. E também pode ser chamado de melancolia. Antes de começar, eu gostaria de saber, se alguém quiser responder. Alguém já sentiu ou sente nesse momento vazio existencial? Vocês sabem do que hoje se trata? Vocês sabem? Então nem todos responderam porque no momento não estão sabendo, ou ficaram com vergonha, né? De responder. Mas pode ter certeza que até nós estudamos a doutrina espírita, ou estamos sentindo, ou já sentimos em algum momento esse vazio. Porque ele acomete praticamente a todos. E há muito tempo atrás, com esse tema eu me lembrei. Antes de começar a estudar a doutrina dos espíritos, eu tinha uma melancolia tão grande que quando isso acontecia, eu não sabia se eu queria ficar aqui mais na Terra. Eu me lembrava de uma casinha bem humilde. Eu sei que devia ser lá para as bandas da minha terra lá, porque era muito frio, e o fogão era lenha, e eu sentia, naquele momento, eu conseguia sentir o cheirinho do café passado naquele fogão a lenha, eu sentia o cheiro, o perfume, eu sentia que naquele lugar eu encontrei a paz, eu sentia a paz. E aí eu me perguntava, por que é que eu não estou lá? Por que eu estou aqui e eu não sinto essa paz? Eu quero voltar para lá. Claro, evidente que isso se passava em vidas passadas, né? Por algum motivo eu tive que retornar. Mas é isso. Nesse momento, onde dá aquele vazio, aquela falta de sentido, aquela melancolia, é disso que nós vamos falar hoje, um pouquinho, mas é isso que tem acometido a praticamente todos nós. E aí nós vamos perguntando, né, por que esse vazio, ele nos acomete? Por que isso acontece em nós, essa apatia, essa falta de sentido de viver, acontece conosco? Se nós sabemos que nós reencarnamos, se nós estamos aqui, porque nós temos uma missão, porque nós temos que resgatar débitos passados, porque nosso destino é ser feliz. Por que é que isso acontece? É bem difícil, porque muitas vezes nós nos perguntamos e não conseguimos responder, porque tudo parece tão difícil. Por que nós só conseguimos ver as coisas ruins da vida? Se todo dia Deus coloca um sol, um dia maravilhoso, não é verdade? Então essa falta de sentido, que é quase geral,
ela vem nos mostrar que nós estamos buscando esse sentido em fontes erradas, equivocadas. Geralmente nós procuramos nos prazeres da carne. Nós achamos que o dinheiro faz a diferença. Eu já ouvi muita gente dizer, inclusive na minha família, é melhor ser triste, é melhor sofrer com dinheiro no bolso. Já ouvi muita gente dizendo isso, mas não sabe essa pessoa a ignorância que está dizendo. Porque sofrimento tem a pessoa que não tem dinheiro e a pessoa que tem dinheiro também. E ele é o mesmo, é aquela dor, é aquela coisa que dói, sem uma doença, sem ter uma doença física, mas uma doença mental, uma doença, um transtorno, uma agonia, não é verdade? Então nós, os seres humanos, procuram geralmente em locais, né, a fazer coisas que naquele momento, dá um prazer danado. Mas no outro dia, né, nós percebemos que nós não fizemos nada. E o vazio continua. Como diz, a ressaca moral é grande, não é verdade? E nessa era moderna, o que nós vemos mais? TikTok, Instagram, né? Os youtubers da vida, os influenciadores, é o que nós mais vimos. Então, para muitos de nós, principalmente da garotada, eles são celebridades. O que eles dizem, está dito. Então, tem até um canal que ele ainda existe, que para mim já deveria ter acabado, que é o tal Choquei, e que eles inventaram uma história em relação a uma moça, e essa moça se matou. Agora veja, gente, como é que uma pessoa se deixa levar por outra que ela nem conhece. Então, aqueles jovens, nós mesmos, estamos procurando naquela pessoa algo que ela demonstra, mas que ela realmente não é. Onde deveríamos procurar é naquele que nos criou. Em Jesus, que veio à Terra e sofreu por nós. Era ali que nós deveríamos ter como modelo e guia, que é para ser o nosso modelo e guia, mas nós não fazemos. Então é verdade, né? É verdade que os objetivos materiais, os gozos da terra, eles são bem atrativos. Mas é como areia, ele se desmancha. Quando a água vem, bate na areia e o castelo que está feito desmancha. Certa vez, tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro de perguntas e respostas. E são 5 livros, mas o Livro dos Espíritos é o primeiro, aonde Kardec pergunta aos espíritos superiores e eles respondem. Então, ele fez uma pergunta a 714, ele perguntou assim: que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos? O refinamento é um aprimoramento. Então, cada vez mais procurar uma saciedade maior, melhor, né? Os espíritos respondem que o homem que procura nos excessos o requinte do gozo coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. E isso não quer dizer que seja censurado ao homem procurar seu bem-estar, não. Deus não permite o abuso.
os Espíritos falam sobre isso, nos compara aos animais, vocês sabem por que ele fala isso? Ele nos coloca abaixo dos animais, porque só os animais, eles se alimentam para se saciar. Um exemplo, um leão, ele come a sua presa porque ele está com fome. Mas depois outra presa igual, se ele está saciado, ele não chega nem perto, ele nem olha. Mas o ser humano é insaciável o tempo todo. É isso que nós chamamos de vazio existencial, porque nós nunca estamos satisfeitos, sempre está faltando alguma coisa. É assim ou não é, minha gente? Sempre está faltando alguma coisa. Nós nunca estamos totalmente felizes. Um ponto crucial e muito importante é o sentimento, que prevalece, esse sentimento de vazio na nossa vida, fecha as portas para a esperança e a fé. Quando nós estamos assim, quando nós estamos melancólicos, depressivos, ansiosos, nós conseguimos ter fé? Não. Só passa pela nossa mente tudo aquilo que não deveria passar. Então isso se nós dizemos assim, eu tenho fé, mas é uma fé vacilante, não é uma fé robusta. E nesses momentos aí que nós somos testados, nós temos realmente fé? Tiago, uma vez disse, a fé sem obras ela é morta. Então não adianta você dizer que tem fé e não compreender por que é que nós estamos aqui, por que é que nós passamos por obstáculos, por que é que nós temos esse sentimento de vazio. Existem pessoas que passam sua encarnação totalmente sem um sentido, totalmente, a vida toda melancólica, e que muitas dessas têm um fim trágico, infelizmente. Então, o entendimento sobre o lado espiritual é que vai fazer, é o poderoso antídoto para esse vazio que nós sentimos. Isso independente de raça, classe social, idade. Nós não estamos falando aqui, mas muitos jovens hoje passam por coisas que somente os adultos passavam. No meu tempo, né, que vocês são jovens, mas no meu tempo, quando nós chegávamos à fase adulta, é que nós íamos saber exatamente o que era depressão, ansiedade, tristeza, porque nós iríamos começar a batalhar a nossa vida, né, casar, ter filhos e ter problemas. Os jovens não passavam por isso. Mas hoje os nossos jovens estão passando por isso e muito mais. Então, em um dos livros que faz parte, o Pentateuco Espírita, que é a Gênesis, Kardec nos fala efetivamente de graves acontecimentos preditos para os tempos que chegariam. Olha, Kardec também profetizou, não foi só João. Ele falava não de cataclismas ou catástrofes materiais, não era isso. Ele falava da agitação das entranhas da humanidade. E sabe o que é isso que ele estava falando? Não é exatamente isso que nós desavisados, nós de pouca fé, nós que hoje estamos sentindo isso, esse vazio no coração, estamos vivenciando.
Ou seja, ansiedade, depressão, estresse, tendência ao suicídio. E hoje, vocês já ouviram falar sobre obsessões, não é? Pois tudo isso hoje tornou-se obsessão coletiva. Se ninguém ouviu falar, hoje existem obsessões coletivas. E é isso que nós estamos passando. Vou contar uma primeira história. Certa ocasião, um jovem procurou Chico Xavier em busca de orientação, pois não obstante ter vida abastada, sentiu um enorme vazio existencial em seu coração. Ou seja, esse rapaz procurou Chico Xavier e ele era muito rico, mas ele sentia um vazio imenso. Então Chico, olhando para ele, escutou a voz de Emmanuel. E Emmanuel disse a ele: fale a ele, Chico, o que lhe falta é a alegria dos outros. Como assim a alegria dos outros? Ele vive sufocado com muitas coisas materiais. É necessário repartir. É necessário repartir e distribuir para o próximo. A alegria de repartir nos outros tem um poder superior que proporciona a alegria de volta àquele que a distribui. É isso que está fazendo falta, meu filho, a alegria dos outros. E o que é a alegria dos outros, senão a caridade? É isso que falta muitas vezes a nós, porque nós só olhamos para nós, só olhamos para o nosso umbigo, só nós sofremos, só a nossa vida é difícil. Mas no momento em que nós paramos para ajudar alguém, cadê nosso problema? Quando nós vemos ao lado alguém que não comeu nem um pedacinho de pão, falei bem nordestino agora, nem um pedacinho de pão, mas nós estamos com a barriguinha cheia. Mas no momento em que nós fazemos a caridade material, espiritual e moral, esse vazio existencial, olha, ele tem a tendência dele a diminuir. Porque ninguém está aqui e tem que viver sozinho. Porque ninguém pode. É uma encarnação que não tem sentido se não for ajudando, se não for fazendo a caridade, se não for olhando aquele seu próximo, seu semelhante, como se fosse você. Então, quando a gente olha para o outro, a nossa vida se torna diferente. Então, o sentido de existir, o vazio, ele só consegue acabar quando nós fazemos exatamente o que Cristo veio nos dizer: amai ao próximo como a ti mesmo, amai os vossos inimigos, amai. E caridade é o amor em ação. Então, para dar sentido a isso, eu vou contar aqui outra história, já final. Então, conta-se que um bêbado perdeu uma chave. Então, ele ficou procurando insistentemente, debaixo do poste de luz. Ele ficou procurando a chave. Aí, sabe como é, né? Bêbado sempre tem os amiguinhos, né? Então, os amiguinhos vieram para ajudar ele a achar essa chave. E procuraram, e nada de achar essa chave. Aí um deles disse: mas, seu Zé, tem certeza que perdeu essa chave aqui, debaixo desse poste? Aí ele disse: não, eu perdi lá, do outro lado. Então por que está procurando aqui? Porque lá está escuro. Aí não tem como eu procurar, eu vou procurar aqui mesmo, debaixo do poste. Parece até Comprar, mas estava insistindo. exatamente. E não é assim que nós fazemos?
Nós não procuramos a nossa saída, o sentido para a nossa vida, aonde não existe, aonde está errado, aonde nós nunca vamos encontrar. Nós somos bêbados. Passamos a vida quase toda como bêbados, procurando uma chave, procurando sentido no local onde ele nunca vai encontrar. Exatamente. Então, para nos prevenir contra esses intempéries que começam a assolar o interior dos homens, das pessoas, e tudo aquilo que nós sentimos, antes de mais nada, entender o que é vazio existencial? Todos entenderam? Então, vou perguntar de novo. Alguém sente ou sentiu já vazio existencial na sua vida? Olha aí, tá vendo como mudou agora? Então, é isso. O antídoto é fazer o bem, é fazer a caridade, é ter amor ao próximo, é fazer tudo aquilo que nós não estamos fazendo. É buscar no local certo, é buscar em Jesus. E aí nós conseguimos fugir de tudo isso que nós angariamos, que nós plantamos e colhemos, que é esses transtornos, esse vazio, essa falta de sentido. E para finalizar, eu vou mandar uma mensagem para mim e que cabe muito bem aqui nesse tema de hoje. Não duvide de você, não fraqueje, pensando ser incapaz, de não poder o mesmo que os outros, nem ter meios de se afirmar, progredir, ser saudável e feliz. Lembre-se de que as forças consumidas pela dúvida são as mesmas que fazem os prodígios quando usadas na crença em si, na ação vigorosa e no amor a todos. Não há por que duvidar. Dentro de você, na sua mente, corpo e espírito, repousam energias admiráveis, poderosas, eficientes, agradáveis, que só precisam ser bem usadas. Duvidar de si mesmo é impedir o progresso e a felicidade. Que Jesus continue conosco hoje.